Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre as principais manifestações realistas e naturalistas no Brasil. O realismo brasileiro tem início em 1881 com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance realista de Machado de Assis, e com a publicação do livro O Mulato, um romance naturalista de Aloísio Azevedo. Não se esqueça que neste período nós estamos no século XIX. Pensando nisso, vejamos as próximas imagens. A partir da segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira sofre grandes transformações. De sociedade agrária, latifundiária e escravocrata, passa a ser uma civilização burguesa e urbana. A mão de obra escrava, aos poucos, é substituída pelos imigrantes europeus que vinham trabalhar na lavoura cafeeira. Esse é o período da intensificação da campanha abolicionista que culminou com a Lei Áurea em 1888. É também o período da Guerra do Paraguai e da decadência da monarquia e estabelecimento da República. Nessa imagem, nós vemos uma família, uma típica família urbana. Nesta época, as famílias buscam os grandes centros para viverem. É dessa época também em que nós encontramos a fundação da Academia Brasileira de Letras. Neste período, nós temos um processo que pode ser chamado de processo de oficialização da literatura. E por que oficialização? Porque até então o escritor era visto de uma maneira meio discriminada, meio marginalizada. E a partir da fundação da Academia Brasileira de Letras, o escritor passa a ser valorizado, inclusive participando dos grandes eventos da sociedade da época. O realismo brasileiro, ele traz em si basicamente as mesmas características do realismo português, com apenas algumas diferenças, com algumas características peculiares. Uma dessas características é a poesia. No Brasil, nós não podemos falar de uma poesia realista. O que nós temos são composições que apresentam uma grande especificidade, uma grande particularidade e que, por isso, são agrupadas, fazem parte de um outro movimento, do chamado parnasianismo, que veremos numa outra aula. Vejamos agora os principais autores do realismo e naturalismo no Brasil. Machado de Assis e Raul Pompeia dedicaram-se mais ao romance realista, mas sobre esse último é importante fazermos uma ressalva, pois graças à sua diversidade, à grande quantidade de elementos em sua obra, sua classificação é problemática. Aloísio Azevedo e Adolfo Caminha dedicaram-se mais ao romance naturalista. Enquanto Aloísio Azevedo apresentava um caráter mais social, Adolfo Caminha apresentava um caráter mais regionalista. Aloísio Azevedo escrevia muito porque também dependia da atividade de escritor. Segundo suas próprias palavras, ele possuía dois tipos de romances. Aquele romance mais comercial, voltado para agradar o gosto do público leitor, e um romance artístico, são os romances naturalistas, em que ele realmente podia escrever aquilo que ele acreditava. Nessa fase, nós encontramos um Aloísio Azevedo que retrata em grande parte de sua obra as habitações coletivas, sempre preocupado não com o eu, com o particular, mas com o todo. Vejamos agora os principais livros naturalistas de Aloísio Azevedo. Nós temos O Cortiço, Casa de Pensão e a sua obra inaugural, a obra inaugural do realismo na vertente naturalista em nosso solo, O Mulato. Casa de Pensão vai contar a história de um jovem maranhense que parte para o Rio de Janeiro a fim de fazer medicina. Tudo corria muito bem até que ele começa a se meter em umas festinhas, a acompanhar pessoas meio duvidosas e tem que se mudar para uma pensão, a pensão do João Coqueiro. A outra grande obra de Aloísio Azevedo é O Mulato. Nessa história, Aloísio Azevedo faz uma forte crítica à sociedade hipócrita e preconceituosa de São Luís do Maranhão. Vejamos a imagem que mostra o que era esse mulato. O Mulato de Aloísio Azevedo era cientificamente inverossímil. E
por quê? Porque ele não apresentava as características de um mulato real como esse que vemos na imagem. O mulato vai contar a história de amor de Raimundo e Ana Rosa. Os dois eram apaixonados, mas algo impedia o relacionamento: o fato do Raimundo ser mulato. Embora Raimundo fosse um mulato muito diferente, próximo dos ideais românticos, ele não podia casar-se com a Ana Rosa. Ele era um mulato de pele clara, de olho azul. Imagine, mulato de olho azul? Acontece? Acontece, mas é muito difícil. Todo mundo na cidade, em São Luís, conhecia, sabia das origens de Raimundo, menos ele. Ele só vai descobrir a sua verdadeira história, a sua verdadeira origem, quando, ao pedir a mão da prima Ana Rosa em casamento, recebe a recusa de seu tio. O fato de ser mulato não lhe saía da cabeça, tanto que num trecho ele chega a dizer: uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos: mulato, e crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado, ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato, esta só palavra explica-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Mas é o Cortiço a sua obra, o seu livro mais significativo. Aloysio Azevedo soube como ninguém retratar a vida, o dia a dia das grandes habitações. Os cortiços são habitações coletivas e foram muito comuns no final do século XIX, habitados principalmente pelos trabalhadores não qualificados que buscavam as cidades em busca de melhores empregos. Segundo os historiadores, o marido da princesa Isabel foi o dono de um dos maiores cortiços brasileiros, onde viviam mais de 4.000 pessoas. Você pôde perceber nessas imagens como era mais ou menos a vida nessas grandes habitações. E é justamente essa a temática, a preocupação central de Aloysio Azevedo ao construir seu romance naturalista, O Cortiço. Ele vai falar da promiscuidade, da grande circulação de pessoas oriundas de vários lugares e com características bem diversas. Vejamos as principais personagens de O Cortiço. Nós temos a figura da Negra Bertoleza e de João Romão. O Cortiço conta a história de João Romão, um comerciante ambicioso, era um português ambicioso que parte a fim de construir uma riqueza e de conseguir status social. João Romão é ajudado na construção do cortiço pela Negra Bertoleza. A Negra Bertoleza julgava ser alforriada, mas só ao final do romance é que nós percebemos que João Romão acaba traindo a sua própria companheira. Muitas pessoas pensam que João Romão ou que Bertoleza sejam as personagens principais. Realmente, eles são importantes, mas a grande figura de O Cortiço, segundo grande parte dos estudiosos, é o próprio Cortiço. O Cortiço seria a personagem principal. E por quê? Porque ele aparece logo nas primeiras cenas com características humanas. O cortiço acorda, abre os olhos. Este processo que Aloysio Azevedo usa é chamado de antropomorfismo, ou seja, atribuir características humanas a seres inanimados. Aloysio Azevedo também inova. Ele faz um processo inverso ao longo de toda a obra. Ele faz o quê? Ele atribui características animais a personagens, a seres humanos. É o processo chamado de zoomorfismo, ou seja, muitas vezes as personagens aparecem próximas a animais, como a gente vê ao tratar da Leandra, aproximando-a como uma vaca no campo, ao falar de Rita Baiana como uma cadela no cio. Chocante, não? Imagine na época. Raul Pompeia é outro grande autor deste período. Vejamos a sua imagem. Raul Pompeia apresenta uma classificação problemática, uma classificação complicada. Por quê? Em O Ateneu, sua grande obra, sua grande produção, nós encontramos várias características de outros movimentos.
Não é possível falar que Raul Pompeia é apenas um escritor naturalista. Por quê? Porque nós encontramos vários elementos expressionistas, impressionistas, juntos aos valores, aos elementos naturalistas. Isso principalmente quando Raul Pompeia vai narrar em O Ateneu as relações homossexuais entre os garotos que viviam no internato, que viviam na escola chamada O Ateneu. Em O Ateneu não há um enredo, uma estrutura linear. Os fatos são narrados à medida em que aparecem na memória da sua personagem central, do garoto Sérgio, que agora, durante as suas recordações, já se mostrava um adulto. Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente. Como já antecipava o pai, Sérgio, a personagem, vai conhecer através do Ateneu, da instituição escolar, grande parte do que realmente encontraria na vida, as atrocidades e as injustiças cometidas muitas vezes por pessoas a ele muito próximas. Outro grande importante autor desse período é Adolfo Caminha. Numa postura mais regionalista, ele escreve o livro O Bom Crioulo, em que narra com uma profunda maturidade o homossexualismo entre os marinheiros. Mas é sem dúvida alguma Machado de Assis a grande figura realista do Brasil. Mas tamanha a grandiosidade de sua obra que nós falaremos de sua produção ao longo desse século XIX na nossa próxima aula. Mas não se esqueça que na vertente naturalista nós temos as grandes figuras de Aloísio Azevedo e Raul Pompeia. Por hoje é só, um grande abraço e até a nossa próxima aula.